Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por vir mais uma vez aqui no nosso canal. Ou abrir esse link, você pode ter recebido também o link. A maioria das pessoas são assim, recebem o link e acompanham a nossa reflexão. Todos os dias somos convidados a ver uma face de Deus, uma face de Jesus. Não se trata de muitas caras, não é? De muitos rostos, mas um pouco de Deus que devemos conhecer a cada dia. Encontramos e olhamos para tudo, para todos. Também na natureza, também nas pessoas, nos ricos ou nos pobres, podemos encontrar também o rosto de Deus. Cada pessoa que sorri traz em si o rosto de Deus que ama. E quando sofremos, também apresentamos o rosto de Deus, porque Ele também sofre conosco. Embora essas realidades de sofrimento e alegria não sejam necessariamente possíveis a Deus no sentido último, não é? Muito profundo, mas quando Deus se fez homem como nós, pessoa humana, Ele deu a Ele mesmo essa possibilidade de também experimentar na sua própria pele aquilo que a gente experimenta no nosso dia a dia, alegrias e dores. E Ele fez de tudo isso uma possibilidade de chegar ao céu, uma eterna alegria, uma alegria sem fim, uma festa que nunca acaba. Então isso é o céu. Esse é o desejo que Ele suscita no nosso coração. O texto de hoje, muito profundo e muito bonito esse texto, você deve ler depois na sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 8, os versículos do 21 ao 30. Muito interessante ler esse texto. Jesus fala com os fariseus e a sua fala ela é carregada de uma sabedoria. Vocês morrerão nos seus pecados. Antigamente, essa expressão, morrer no pecado, aqui nós estamos falando de quê? Um judeu, Jesus, falando para judeus, os fariseus. Essa expressão, morrer no pecado, trata-se de um princípio do direito antigo, da lei judaica. Quando a pessoa é responsável individualmente por sua própria atitude. O pecado ele é sempre algo que mata ou leva à morte. E antigamente, mais ainda, um pouco mais antigamente ainda, no próprio judaísmo tinha uma concepção diferente com relação à punição do pecado. Então acontecia que quando uma pessoa cometia um erro grave, toda aquela família era penalizada por causa daquele erro grave. Depois, ainda, o próprio entendimento da lei no Antigo Testamento ele foi evoluindo e eles viram que, na verdade, a responsabilidade é pessoal. Então, aqui nessa expressão morrer no pecado, já está nesse sentido de responsabilidade pessoal. Ora, quem morre no pecado? E de que morte aqui o texto quer falar para nós hoje?
não é a morte física que estamos aqui falando, que Jesus quer falar. Morrer no pecado significa não aderir à fé em Jesus. Não abraçar a fé no Cristo. O Pai envia o Filho para a salvação do mundo, e as pessoas no mundo, aqui falando do mundo natural, porque depois vocês vão ler aí no texto, que Jesus fala, não sou desse mundo, vocês são desse mundo, coisa assim, eu sou do alto. Ora, para dizer que é preciso que haja uma decisão pessoal. Por isso esse princípio da responsabilidade pessoal. É preciso que a própria pessoa decida aderir a Jesus. A revelação do Pai acontece no Cristo. Então, esse é um problema pessoal. É interessante a gente abrir aqui um parêntese para compreender esse ponto da nossa fé. Ainda hoje, a adesão, claro que sim, a adesão ao Cristo, a nosso Senhor, é pessoal. Ninguém pode abraçar a fé por ninguém. Eu estou aqui falando com vocês, estamos aqui conversando, mas a decisão é sua. A decisão é minha. Essa adesão pessoal, essa decisão pessoal me faz, então, escolher a vida. Eu sei, eu estou aqui comentando isso porque eu conheço muitos relatos e, de fato, nós sofremos quando nós vemos pessoas queridas nossas fazendo escolhas diferentes. Às vezes é o esposo ou a esposa que faz uma escolha por não Deus. Muitas vezes são filhos ou afilhados, sobrinhos, etc., que fazem uma escolha diferente. Existem duas escolhas, apenas duas escolhas. Escolhe-se a vida, escolhe-se a morte. Não existe outra possibilidade. Não existe outra possibilidade. Enquanto caminhamos nesta terra, nós temos a opção de escolher o que é do alto ou o que é de baixo. Eu sei que é duro e que é forte, mas infelizmente, se o seu filho ou sua filha, ou seu esposo ou sua esposa não fizer uma escolha pela vida, ele vai experimentar a morte fatalmente. Não há uma outra opção. E não pense que Deus não dará a eles as graças que eles necessitam para fazer essa escolha. Sim, dá. Mas aqui encontra-se o ponto. A rejeição das graças, uma a uma. Deus continua mandando porque Deus é uma fonte inesgotável e, infelizmente, tantas pessoas continuam rejeitando essa proposta de Deus. Porque se apegaram ao mundo, se prenderam ao mundo, e então não conseguem mais desapegar. Mas eu quero compartilhar com vocês um caminho, sim. É a vida de oração, a oração com o coração. Vai fazer com que você avance no seu sim cotidiano. E Jesus disse ainda nesse texto, vocês são deste mundo. O que significa isso? Significa que existem dois mundos? Não, significa que Deus criou o mundo em dois planos. Um plano natural, é o que nós vivemos, e um plano sobrenatural, é o que para onde iremos.
No plano natural, tudo foi danificado pelo pecado, inclusive a natureza humana. Jesus faz a recapitulação, a restauração de toda a natureza, inclusive humana, aliás, primordialmente a natureza humana. E nessa restauração, Jesus devolve a dignidade a toda a natureza. Ora, o que significa dizer então isso? Significa que nós caminhamos para uma sobrenaturalidade, para uma vida além de tudo o que nós estamos experimentando. Claro, no final dos tempos, espero que não demore muito, quando Jesus chegar, a própria natureza em si, toda ela, será também reestruturada, ou, vamos dizer assim, restaurada na sua dignidade ali original. Então, Jesus não sentencia de morte as pessoas porque não escolhem Ele. As próprias pessoas se sentenciam, porque se pode escolher entre a vida e a morte, e se escolhe a morte, é a pessoa que está escolhendo. Resumindo, é isso. Escolher Jesus é escolher a vida, porque a vida está em Deus e não existe vida fora de Deus. Não escolher Jesus significa essa fatalidade, experimentar a morte. E posso dizer ainda mais uma coisinha. Começamos a viver essa vida sobrenatural já desde aqui e agora. Seja ela para a vida em Deus, ou seja ela para o inferno. Já aqui e agora, tudo isso, essas duas realidades não começam depois, começam agora. Escolha a paz, escolha estar com Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.